Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar, a gente vai ficar de pé rapidinho aqui, mas deixa eu fazer alguns agradecimentos e me apresentar. Meu nome é Edvânia. Já estive aqui nessa amada igreja há um mês atrás, um mês e meio atrás, né? A gente se reuniu com algumas pessoas aqui, um grupo onde a gente trabalhou a temática do autismo. E eu sou ali da Igreja Bíblica Semear, no Catolé, igreja do pastor Luiz Vieira, juntamente com o pastor Marconi. O pastor Luiz encontra-se afastado por conta de uma enfermidade. Peço já que os irmãos estejam em oração pela vida dele. Acho que já estão aqui, né, em oração. O pastor ele foi diagnosticado com câncer. Há uma metástase já definida na sua vida, mas o Senhor é que tem a última palavra. Quem crê assim? Eu creio assim, né? Então orem por ele. Ele está afastado, está com as filhas lá no Rio de Janeiro. E o pastor Marconi, juntamente com o pastor Vieira, seu irmão, estão conduzindo a igreja. E aí eu tenho a bênção, né, dos meus pastores, eu tenho a bênção do meu marido. Quero justificar que ele não está aqui, porque ele teve que cuidar do pai hoje. A esposa dele, o pai de Ezron é viúvo, meu esposo é viúvo, e ele casou-se novamente, e aí a esposa está doente, teve que ir para Recife, e ele teve que ficar com o pai. Minha filha me acompanha sempre nessas idas e vindas, toca junto comigo, mas ela estava na escala da igreja. Então ela teve que cumprir a escala, e aí ela ficou com o irmão lá, o pequenininho. Iríamos todos, mas coincidiu tudo isso. E eu vim aqui como aquela que veio trazer a minha missão, a mensageira, né? Eu vim aqui obedecer o ID de Cristo, trazer a sua palavra para a igreja. E quero também agradecer ao pastor Isaac, né, ao pastor Geraldo, que não o vejo por aqui, mas vi sua esposa, está na sede, né? Então quero agradecer a vocês pela confiança. O púlpito de uma igreja é um lugar de muita confiança, né? Então quero agradecer pela confiança que vocês me têm de poder estar aqui e poder trazer a palavra do Senhor ao coração dessa amada igreja, que já é uma igreja que eu tenho um carinho muito grande. Só vim aqui uma única vez, mas parece que eu já sou daqui, parece que eu congrego entre vocês, porque eu tenho um carinho muito grande por Jace, Camila, pastor Isaac, a irmã que eu esqueci, Luciana, como é o nome do esposo de Camila? Ismar. Né? Então são pessoas que a gente trabalha ali na consciência cristã. Eu lidero lá, eu ajudo o pastor Valberto no cerimonial. Eles estão aí há alguns anos já conosco, e é um prazer servir a vocês. Quero também parabenizar a igreja pela iniciativa de trazer um culto onde traz uma alusão ao autismo, e foi para isso que nós viemos falar. Mas eu não quero só falar de autismo. Eu perguntei ao Senhor, o que levar? O que falar com este povo? Né? E aí, durante essa semana, isso remoeu muito no meu coração. A gente já tem vamos dizer assim, uma estrutura de uma mensagem, de uma palavra, porque a gente já trabalha e vem falando sobre isso, mas havia algo específico para aqui. E além da estrutura da mensagem, dos estudos, daquilo que a gente estuda, eu disse, Senhor, eu tenho que levar isso? É isso mesmo que o Senhor quer? E aí, durante a semana, me veio a lembrança que seria um domingo de Páscoa, não é verdade? E aí eu disse, como trazer uma mensagem onde a gente pudesse, de fato, cultuar ao Senhor, porque o culto não é para homens, o culto é para o Senhor. Né? Então nós nos reunimos semana após semana, domingo após domingo, para cultuar ao nosso Deus. Então eu disse, Senhor, o que levar? E aí o Senhor me traz um tema. E eu queria falar desse tema para vocês. E durante o tema da mensagem, nós vamos ler a Bíblia. Eu vou trazer algumas
alguns testemunhos, algumas informações a respeito do autismo, do culto azul, né? Que nós estamos de azul. E aí já vale aqui um adendo. Por que azul? Por que um culto azul? Por que esse nome? Porque o azul é a cor que simboliza o autismo. Então, quando você vem para um culto, você está dizendo assim, eu aprovo, eu aceito essas pessoas, eu dou a mão a essas pessoas, eu acolho essas pessoas. Então, esse culto, ele tem esse entendimento, ele tem esse propósito de que as pessoas entendam que esse lugar é um lugar de acolhimento. Então, diante disso, o Senhor me deu um tema, né? Por quê? Porque tem muito a ver com tudo que nós vamos falar. E aí, o tema é o seguinte: da dor à esperança. Esse é o tema dessa noite. Da dor à esperança. Consolados na cruz. Aleluia. Amém? Amém? Você pode dizer isso aí, olha. Da dor à esperança. Consolados na cruz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem dessa noite. O Senhor quer trazer esse entendimento de uma dor e da cruz dele. Para isso eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, eu falei aqui da última vez desse texto de maneira muito breve com as nossas irmãs e irmãos que estiveram aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu acho que a leitura, a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas a gente vai ler juntos. Eu vou ler e vocês vão acompanhando a Bíblia de vocês. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11, tá bom? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu gosto disso. Não que você sentada não tenha reverência, e fique muito à vontade se você não puder estar de pé, tá certo? Mas se você puder, você fica. Amém? Todos encontraram? Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, minha gratidão por estarmos juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confrontados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima de nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem confiamos que ainda nos livrará. Juntos também ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedido, por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Bendita seja a tua palavra, Senhor. Deus, nós te louvamos por ela. Ah, Deus, se não fosse a tua palavra que nos dirigisse, que nos ensinasse, que nos consolasse.
Ah, Senhor, se não fosse a tua palavra que traz a mais bela história, da qual já ouvimos aqui contada através das crianças, Senhor. A palavra, Senhor, nos conta da tua salvação, da tua ressurreição, da tua morte e vida, da tua morte que nos trouxe vida. E isso é um privilégio tão maravilhoso. Muito obrigada por ela. E Deus, nessa noite, aplica essa palavra nos nossos corações. Que nós saímos nessa noite, Senhor, entendendo que Tu és o Deus de toda consolação. Tu és o Deus que ressurgiste através da cruz do Calvário. Morreste a morte de cruz, mas ressurgiste para a vida, para nos dar vida. E louvado seja o Teu nome, poderoso nome por isso, Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Nós estamos aqui diante de um texto, né, do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele se apresenta, e eu quero trazer um contexto muito rapidamente, só para a gente se situar aonde nós estávamos, e aí eu vou trazer algumas temáticas que eu entendo por ser de extrema importância nessa noite. E ali o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, né? Ele juntamente com Timóteo, e ele diz, olha, essa carta ela vai ser escrita para o povo de Corinto, mas também possivelmente para aquelas redondezas. E aí ele cita a Caia ali, que vai ser recebida essa informação dessa carta. E essa carta ela tem um alvo, ela tem um objetivo. Ele escreve essa carta porque ele, de fato, quer que as pessoas compreendam a respeito do consolo de Deus. As pessoas precisam compreender que toda dor que aquelas pessoas estão sofrendo, que estão vivendo, que ele mesmo está vivendo, não é o fim. E aí, ele traz essa carta dizendo assim, de maneira muito rápida e prática, ele traz a palavra dizendo, olha, vocês estão sofrendo de alguma dor, então fica tranquilo que está tudo sob controle. Essa dor é porque eu estou fazendo com que você viva ela, para que você tenha a experiência e a autoridade para que você possa consolar os outros. Em suma, tudo isso que nós lemos é o que o apóstolo Paulo quer dizer. Mas aí a gente vai esmiuçar um pouquinho de cada trecho e aprender algumas lições que eu entendo de extrema importância, né? O consolo de Deus num diagnóstico, seja de câncer, seja de autismo, ele é algo real. E aí vocês estão diante de uma mulher, diante de uma família que pode testemunhar disso. Nós provamos desse consolo. E aí eu já introduzo dizendo, sou mãe atípica, tenho um filho de 8 anos de idade, Davi, o qual foi diagnosticado aos 3 anos de idade com autismo. E a partir de Davi, nós não escolhemos a dor que nos sobreveio. E houve uma dor que nos sobreveio. E é uma dor que ninguém escolhe, né? O diagnóstico de autismo ou de qualquer outra situação mexe com a nossa alma. Não é algo que nós aguardamos, não é algo planejado, não é algo esperado, é algo que simplesmente chega, acontece. E você, por vezes, fica sem chão, né? Seja, como eu disse, seja uma enfermidade de câncer, de dores que às vezes você não sabe de onde veio. Hoje a gente fala-se muito de fibromialgia, né? Uma doença muito atual. E aqui eu quero abrir um parênteses, o autismo ele não é doença. O autismo ele é uma maneira de viver diferente. O autismo não é enfermidade, não há cura para o autismo, há compreensão para o autismo. Autismo não se cura, autismo se compreende, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que não é algo que você vai orar. Entenda bem, eu não estou limitando Deus das possibilidades dele, mas o autismo ele não é algo que chega na vida de alguém e você vai lá e você haverá cura. Não haverá cura, gente. É porque não é doença, né? Então, Deus ele vai trazer direções para que essa família possa entender e se adaptar a isso.
tá? Então, o diagnóstico, ele mexe com a alma, não é algo esperado, nem planejado. Mas em dias como esse, num domingo de Páscoa, lembramos que Deus passou pela dor que Ele não escolheu. Jesus, Ele passou por uma dor tremenda, e o próprio Deus também, porque vocês acham que Deus nos criou, fez tudo, já pensando em entregar seu próprio filho? Vocês imaginam o tamanho da dor de Deus? Você entregaria seu filho? Você entregaria seu filho que estava aí no seu colo? Você entregaria ele por amor aos outros? Por amor a mim? Então, quando eu penso em dor, uma dor que ninguém escolhe, Deus, Ele simplesmente disse, eu farei isso. O sofrimento, gente, de Deus foi tamanho. Mas Ele disse, eu preciso fazer algo para redimir toda a humanidade. E aí, a partir disso, Ele envia Cristo. Ele envia Cristo como homem. Eu fico imaginando para Jesus na terra, andar como homem, viver como homem, sofrer as nossas dores, Ele sendo nosso Deus, Pai, Filho e Espírito. Eu fico a pensar, Senhor, como Jesus conseguiu conciliar tudo isso? E aí, com isso, eu compreendo também que Deus nos ensina, a partir da dor que Ele entrega seu próprio Filho, que a dor não é o fim. Amém? A dor não é o fim. Porque na cruz há consolo. Na ressurreição há vitória. Então a dor da qual nós vivemos não é o fim. Aquilo que eu vivo, que eu não escolho viver, mas que eu passo a viver, como eu recebo nos 3 anos de idade, meu filho chegar para mim e alguém dizer, olha, ele é autista, e eu disse, o que é isso? Como é que se vive com isso? Como é que se anda com isso? Eu não escolhi mudar minha história, mudar minha vida, replanejar, reprogramar, buscar conhecimento. Eu não planejei isso. Existem estudos comprovados que dizem que a dor, que quando você recebe a notícia de um filho autista e você tem aquela notícia, é a dor da morte de um filho. Você acabou de perder um filho e ganhou outro. Porque aquilo que você havia pensado e projetado para aquela criança não é mais aquilo. Isso são estudos comprovados, né? Diz que o esforço, há um estudo também nos Estados Unidos que diz que o esforço de uma mãe, de o sofrimento de uma mãe atípica é comparado ao esforço e à dor de um soldado em guerra. E eu estou citando mães porque os estudos foram feitos com as mães, porque as mães, elas atuam diretamente na linha de frente, elas assumem esses papéis. E como nós temos muitos dados, muitas informações de que a maioria, são mais de 60% dos homens que abandonam suas esposas, que deixam suas casas, e essas mulheres passam a viver sozinhas criando seus filhos, por causa de um diagnóstico. E aí Paulo nos desafia nessa carta, que ele escreve para restaurar aquela relação que ele tinha com a igreja de Corinto, defender seu apostolado e encorajar os crentes de Corinto naquele tempo. Ele diz assim, olha, eu quero ensinar algumas lições a vocês a respeito dessa dor que você não escolheu. E aí, a primeira coisa que a gente aprende é essa, que a dor, ela não é escolhida, você não escolhe ela, mas você, por vezes, recebe. E o que você vai fazer com essa dor? O que eu fiz com a minha dor? O que eu fiz quando eu recebi a dor de um diagnóstico e que tive que reprogramar minha vida inteira, tive que buscar conhecimento, tive que buscar ajuda, tive que me desfazer de coisas.
tive que me desvincular de pessoas, tive que mudar até mesmo minhas relações. Fiquei sem trabalhar na igreja, porque a igreja não tinha um ambiente que me coubesse mais. A igreja eu estou lá até hoje, mas aconteceu isso na minha igreja. E eu falo isso porque a igreja depois entendeu que precisava abrir um espaço para que a gente pudesse falar sobre isso e pudesse ajudar pessoas a respeito disso. E daí nasce um propósito. A minha dor passa a ser uma missão. A minha dor passa a ser um propósito. E olha onde eu estou, gente. Eu estou aqui com vocês hoje, falando do meu propósito. Falando daquilo que Deus me entregou sem que eu escolhesse, a partir de um sofrimento e de uma dor e de uma angústia tremenda. Mas foi a partir disso que Ele me entrega e diz, olha, faz disso a minha missão. E aí essa carta e esse pedacinho, essa perícope aqui de Paulo, quando ele fala que ele é o Deus de toda consolação, que esse Deus de toda consolação também sofreu, e aí isso está escrito lá nos versos 3 e 4. Eu queria que a gente relesse, que diz assim, os versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Gente, o apóstolo Paulo aqui está falando assim, olha, eu sei, Edivânia, que você está sofrendo, porque você recebeu um laudo, você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer, você não tem ideia de como é que funciona, mas Deus sabe o que é a dor. Deus sabe o que é uma dor, porque Ele entregou o Filho dele ao sofrimento de uma cruz. E por Ele saber o que é uma dor, Ele não é indiferente à sua dor. Amém? Amém. Deus não é indiferente à sua dor. Ele não é indiferente, Ele sabe, porque Ele padeceu. Deus não padeceu. Deus sofreu porque viu Cristo padecer. Viu o Filho dele morrer numa cruz. A ponto do próprio Filho dizer, olha, tu me abandonou. Na sua humanidade, Deus precisou fazer aquilo para que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós tivéssemos não só o consolo, nós tivéssemos a vida de Deus a nosso dispor, para que a gente pudesse viver essa vida. Ele se fez carne e habitou entre nós. Na cruz, Cristo carregou todo tipo de dor e angústia, rejeição, silêncio, peso emocional. Meu Deus, o Deus de toda consolação também sofreu. O nosso Deus sabia, e Ele sabe por que nós sofremos. E eu lembro, eu contei isso aqui para as meninas e para os meninos que estavam aqui, como naquele momento que nós recebemos aquele diagnóstico, antes de recebermos, nós passamos por uma situação muito difícil, que foi a dor do nosso filho. Na época ele tinha 2 aninhos, a gente em busca do diagnóstico, já com 2 anos a gente já buscou, e ele teve que ir para a UTI, por uma medicação que foi dada errada, enfim, ele foi fazer um exame, deram uma medicação errada, e ele foi para a UTI, ele entrou na UTI praticamente morto. Ele não tinha quase que vida mais. Os órgãos dele, a cada meia hora, paravam um. Parou o rim. Parou isso. Está funcionando metade disso. Só chegavam as notícias assim. Foram 12 horas, 10 horas mais ou menos. As notícias só chegavam de maneira muito pesada para nós.
E eu pude entender o que era a dor de você estar perdendo ali um filho. Porque eu estava vendo meu filho ir embora. Até que eu lembrei de uma promessa do meu Deus. E eu entendi que Ele não ia levar meu filho naquela noite. Eu entendi naquela madrugada. Eu entendi que Ele não ia levar porque Ele tinha me dado Davi como um presente. E eu contei isso também. Quando eu engravidei, eu tenho uma filha de 18 anos. Quando eu engravidei de Maria Eduarda, era um sonho para mim ter uma menina. E Deus realizou o meu sonho e eu tive uma menina. E era a menina do jeito que eu pedi a Deus. Passaram-se 10 anos e eu não queria mais engravidar. Estava muito satisfeita, feliz e realizada. E Deus me dá Davi. E para mim aceitar Davi foi processual, porque os meus planos tinham sido frustrados. E aí, Deus me leva a um congresso. E nesse congresso Deus usa uma irmã e essa irmã chega para mim sem saber que eu estava grávida e diz assim: o Senhor manda eu te dizer, minha irmã, que você entenda que Ele já realizou o seu sonho, mas Ele agora está te dando um presente. E aí eu entendi que Davi era o meu presente. E aí quando eu entendi que Davi era o meu presente, de maneira muito clara ficou para mim naquela UTI. Eu disse: meu Deus, Ele é o meu presente. E presente tu não toma. Ninguém toma presente. Ninguém vai lá e me dá o presente que eu te dei de volta, né? Não faz. E eu disse: Senhor, tu não vai tomar porque o Senhor me deu de presente. Isso aqui é porque o Senhor está trabalhando em mim. Porque esse testemunho, ele vai fazer efeito em muitos corações. E que o Senhor trouxe vida a meu filho. Ele soprou. E eu entrei na UTI. Eu disse: Senhor, eu creio que tu pode soprar agora vida nos pulmões do meu filho, porque os pulmões dele, a saturação dele baixava a cada minuto, e de repente o menino começou a respirar de novo. Respirar normal, e foi normalizando, e Deus trouxe de volta a vida. Então eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, se você sente que ninguém entende a sua dor como mãe, pai, esposa, filho, mãe atípica, mãe típica, pai típico, tio típico, enfim, se você sente que ninguém entende, eu quero dizer para você que tem alguém que entende com muita propriedade, e essa pessoa é Jesus Cristo. E além do Cristo que sofreu e padeceu, o nosso Deus Pai compreende de maneira singular e individual a sua dor. E Ele traz você, Ele carrega você de forma pessoal e particular. Você pode dizer amém por isso? Amém. Amém. Então esses versos de 3 a 4, onde ele diz: bendito seja o Deus de toda consolação. Ele entende, o Deus de toda consolação também sofreu. E ainda no verso 4 e no verso 5, vamos ler? Eu queria que vocês lessem, eu queria que vocês participassem. Leiam para mim aí o verso 4 e o verso 5. Eu vou dizer 3 e vocês leem, tá bom? 1, 2, 3 e vai. Peraí, não, tá feio. Vamos lá. 4, 1, 2, 3 e... É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação de nós mesmos recebamos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Então, minha gente, somos consolados para consolar. Olha que coisa bonita. Diga aí para o seu irmão: somos consolados para consolar. Amém? E foi isso que eu compreendi naquela dor tremenda. Eu disse: Senhor, ao longo do tempo, o Senhor está me dando uma dor para que o Senhor me console dessa dor e eu possa consolar outras pessoas. E dizer: olha, não é o fim. Não é o fim, não é a última palavra, não é isso. Há caminhos, há direções, há possibilidades. Assim como na cruz não foi o fim para Jesus. Assim como para Cristo, Ele não determinou que ali era o fim dele. O diagnóstico, seja ele qual for,
não é o fim para você. Não é o fim para alguém da sua família. E às vezes, a dor que nós estamos passando e sentindo é um preparar. O irmão falou aqui, o pastor, disse, olha, às vezes está passando por alguns estreitos ali, muito estreitinho. É porque Deus está fazendo o quê? Nos preparando. Mas não é só preparando por preparar. É preparando, nos entregando algo. A dor pode gerar um ministério. O ministério, e não precisa estar aqui como eu estou agora, ou como alguém. O ministério é um ministério de empatia. E aqui eu já levo para a igreja. É o ministério de que tem alguém lá atrás sentadinha e que às vezes precisa de um abraço. Às vezes a mãe precisa de um abraço, de um aconchego e de um consolo. É um ministério de acolhimento uns com os outros. É o ser igreja na verdade, na prática, na real. Amém? Não é só desfazer de conta. Não é só na teoria. Nós somos consolados para consolar. Jesus, mesmo ressuscitado, ele manteve as marcas da cruz. Por quê? Porque ele tinha que lembrar que a vitória tem cicatrizes. A vitória tem cicatrizes, até porque teve um lá que nem creu. Teve que ir lá nas marcas dele e ver, olha, coloca aqui, né? Foi Tomé Dídimo, né? O nosso irmão Tomé, que passou pelo processo de não crer. A minha história com autismo e a sua história com autismo pode ser um testemunho vivo de superação, fé, consolo para os outros. Quanto a nós como igreja, como eu como igreja, aqui deve ser um lugar onde feridos, e você tem suas feridas, acolhe feridos. Nós somos pessoas em construção para ajudar outras pessoas a serem construídas. E por vezes, até somos desconstruídos. Eu posso dizer que eu fui desconstruída em muita coisa na minha vida. Para que eu pudesse viver o que Deus havia preparado para esse tempo na minha casa, na minha família. Não foi fácil, não é fácil, né? Mas há uma saída. Não é o fim em si mesmo. Graças a Deus, que apesar de mim o Senhor me ama. Graças a Deus que apesar da minha história, do meu pecado, da minha carne, o Senhor me ama todos os dias, me conforta e me consola. E há dias, gente, que é muito dolorido, é muito doloroso. E eu queria mais uma vez ressaltar, o autismo ele não tem cura, porque ele não é uma doença, mas ele tem que ser compreendido. E maior que isso, maior do que compreendido, se fazer compreendido. Porque quando eu compreendo de algo, eu quero que a outra pessoa compreenda também. Então, se você, como igreja, é um agente, é alguém que de fato faz essa diferença. Olha, tem ali, como é o nome dela? Pamela. Tem ali Pamela. Eu imagino que a mãe de Pamela tem dia que chega aqui exausta. Tem dia que ela chega e ela diz assim, olha, eu não queria que ninguém nem falasse comigo, mas ali alguém abraçasse, alguém trouxesse um mimo, pudesse dizer, olha, eu vou dar a tua cara. Meu Deus, como teve dias que eu sonhei com alguém chegar lá em casa e dizer assim, olha, eu vim aqui fazer uma faxina para tu. Porque é tudo tão difícil, é tudo tão cansativo, é tudo tão intenso, é tudo tão, que a gente às vezes só queria uma faxina de alguém. É prático, gente. Não é sobrenatural, não é eu vou orar e Jesus vai descer do céu e o anjo vai trazer uma revelação. Não é isso. É prática. É, né, Pamela? Ela riu ali.
A igreja deve ser um lugar onde os feridos, diga, eu sou um ferido, né? Eu sou ferida, mas acolhem outros feridos. Amém? Nós entendemos até agora que primeiro nós não escolhemos nossa dor. Depois, o Senhor nos ensina que o nosso consolo é para quê? Para consolar. E em terceiro lugar, a dor nos ensina, meus irmãos, a confiar em Deus. E aqui eu tenho alguns testemunhos diversos sobre confiança. Eu sempre fui muito... Quem me conhece, eu não estou aqui fazendo menção a mim, por favor. Eu considero até um problema hoje, né? Mas eu sempre planejei tudo muito bem planejado. Era tudo muito isso aqui vai acontecer assim, isso aqui vai acontecer assim, isso aqui vai acontecer assim, tal. Então era tudo muito planejado. Tempos, eu casei, eu namorei, passei um tempo para casar, no meu tempo noivado e tal, era tudo muito... Então, como eu disse, o filho, ele estava fora, o segundo filho estava fora de cogitação. Imagina um filho especial. E aí, quando chega, Deus começa a desconstrução. E um dos testemunhos foi eu me desfazer de algumas posições, foi eu me desfazer de algumas atribuições, foi eu ver minha vida de cabeça para baixo, foi eu abrir mão de tantas coisas que para mim eram tão importantes. Naquele tempo, eu estava num momento em que meu filho era minha empresa. E aí eu tive que abrir mão da empresa. Tempos depois, eu tive que desfazer uma sociedade porque eu precisava. A empresa já estava num patamar de crescimento, eu não tinha como acompanhar aquele crescimento. Então eu tive que desfazer tudo e recomeçar sozinha. Isso foi muito doloroso para mim, porque tinha já 12 anos de história. E aí você recomeça, porque meu filho era minha prioridade, minha casa, porque a prioridade de uma mulher é a sua casa, a prioridade de um homem é a sua casa. Não vale dinheiro, não vale status, não vale nada se não for a sua casa, se a sua casa não estiver edificada em Cristo, se você, mulher, não tem exercido a sua função, seu papel de pôr a mesa, de ser guardiã da sua casa, de você ser a guardiã dos seus filhos, de você ser aquela que conduz o seu marido, de colocar o seu marido às vezes no lugar que ele tem que ser colocado, porque a gente às vezes faz isso, viu? Nós, na verdade, o marido está ali desvirtuando, a gente lá com muita sabedoria chegar, vem para cá que seu lugar é aqui. Então temos que ter muito cuidado. E ali Deus, tudo isso foi uma desconstrução para mim, porque eu estava indo embora, viu? Não que eu era uma mãe relapsa, uma mulher relapsa, mas havia coisas que estavam se perdendo, porque a prioridade era outra. E aí, a dor nos ensina a confiar em Deus e a nos desfazer. E aí do versículo 8 a 10, eu não vou ler, porque nós já lemos, mas ali quando ele diz, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo diz que desesperou até da própria vida. Paulo conta ali um testemunho pessoal, né? Os estudiosos falam que pode ter sido uma enfermidade, aí conciliam até com aquela história do espinho que ele carrega nesse trecho do seu relato. Mas aqui ele diz que a sua vida, ele estava ali por um fio. E quantos de nós, eu me senti assim, quantos de nós não já se sentiu assim, através de uma sobrecarga, de um diagnóstico, de uma crise, se desesperar da própria vida e dizer assim, o que eu vou fazer? Quantos? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou resolver isso? Na verdade, quantos de nós já passamos por isso?
Mas a cruz nos ensina que quando tudo parece perdido, Deus está agindo em favor dos seus. Aleluia! A ressurreição, o túmulo vazio, nos lembra que Deus tem poder sobre tudo. Deus tem poder sobre tudo. Até a morte. Amém? Amém. Até a morte. E quando você não tiver mais forças, lembre-se, o mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para mim e para você. Amém. Está disponível a partir da sua palavra. Olha essa palavra tão preciosa para nós. De consolo, gente. O nosso Deus é Deus de consolação. E Ele nos dá consolação para que nós sejamos consoladores. Ele nos deu autoridade. A partir da nossa dor, a minha dor me dá autoridade para dizer a vocês: olha, eu fui abraçada pelo Senhor. Aleluia. Eu fui cuidada. Chegou o dinheiro que estava faltando para o tratamento, às vezes quando era ali no segundo tempo. As comidas tiveram que ser modificadas dentro de casa. As rotinas, mas o Senhor foi nos dando direção, foi cuidando. Olha, manda esse aqui que vai te ajudar com esse aqui. O Senhor foi cuidando, porque Ele é Deus de cuidado. Eu posso dizer para vocês, por isso eu digo com tanta autoridade: Ele é o Deus de consolo, Ele é o Deus de conforto, de paz. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então Ele nos ensina que a dor nos ensina a confiar nele. Mas Ele também, aqui nesse versículo 11, quando Ele diz: ajudando-nos também com vossas orações, traz outra lição. Que a igreja, vocês, eu, nós, a comunidade é parte do milagre. Amém? Você pode ser parte do milagre quando Ele diz: ajudando-nos também vós com orações. Gente, como eu tenho um vídeo que no dia que meu filho tinha entrado na UTI, ele entrou de madrugada, era num sábado, e no outro dia tinha culto na igreja, e eu tenho esse vídeo até hoje. E como aquele vídeo até hoje me faz bem, eu fico arrepiada toda vez que eu lembro, porque eu lembro do clamor da igreja, buscando a Deus para que aquela criança saísse daquela UTI. E eu creio que Deus assim foi lembrado, né? O Senhor disse: eu vou atender. Gente, estou parafraseando, né? O Senhor disse: eu vou atender. Tem um clamor. E eu lembro do celebrar à noite. Ele houve aquele clamor. E eu lembro que à noite eu mandei a mensagem no domingo: olha, diz a todo mundo que eu estou indo dormir em casa. Davi está respirando melhor, os órgãos dele já estão todos em menos de 24 horas. Os órgãos dele todos voltaram. E meu filho foi totalmente condenado, gente. Ele foi condenado. Ele chegou, a médica chegou e disse: olha, aqui eu não tenho mais o que fazer. Você vai ter só que esperar. Se voltar, muito bem. Se não voltar, não tem o que fazer. Dessa forma. E eu lembro que meu esposo me olhou e disse: Edivânia, o Senhor nos deu, mas o Senhor tomou. Eu disse: tomou não. Tomou não, porque é um presente. E ele não tomou não. E ali eu vi Deus trazendo ele de volta à vida, para o louvor da glória de Deus. Davi é um milagre, né? E a igreja partilha desse milagre. Quando Davi anda na igreja, eu vejo os irmãos que oraram por aquele momento, que oram por ele até hoje, que oram pelas nossas circunstâncias. Quantas vezes eu dizia: gente, vamos orar porque eu estou com um plano de saúde me impedindo de fazer o tratamento. A igreja orava. E a igreja celebra, e a igreja hoje celebra. Davi anda no meio da igreja e as pessoas olham assim e dizem: olha, ali vai um milagre. Davi conversa com as pessoas e as pessoas celebram, porque Davi fala. Então a igreja
igreja é parte do milagre. Amém. Então, por isso que é tão importante vocês entenderem. Ah, não precisa levar esse tema para a igreja, não. O autismo é um negócio aí que está na moda, né? É o que a gente mais escuta. Ah, está na moda. Está na moda. Não está na moda, não. Está na época de nós entendermos, sabe? Deus está nos dando o privilégio de entendermos sobre como as pessoas elas funcionam, como elas agem. E esse privilégio é para que a gente possa ser parte integrante da vida dessas pessoas como igreja. Como igreja, amém? Então que você se importe, que você não julgue, que você não se irrite. Porque Pamela às vezes grita. É a forma como ela tem de se expressar. E ali, Paulo nos ensina que a comunidade é parte do milagre. Que nós sejamos como Pedro, que ajudou na dor dos outros. Que a nossa igreja seja um ambiente onde cada pessoa que seja autista, que tenha alguma deficiência, que seja Down, que seja atípico, que esteja simplesmente sofrendo de depressão, de uma dor emocional muito grande, ela encontre acolhimento e dignidade. Não essa dignidade do mundo, mas a dignidade que a palavra nos inspira como servos a termos empatia, amor, porque Jesus nos amou primeiro. Amém, gente? A cruz não foi o fim. E essa é uma das últimas lições desse texto. Porém, a cruz parecia uma derrota. Não parecia? Jesus, quando ele morreu, não parecia que tinha tudo. Eu fico imaginando aqueles discípulos dizendo, gente, como é que pode? Esse homem disse que vinha implantar um reino aqui na terra. Ele anda com a gente, ensina um monte de coisa. Eu fico imaginando, né? Como eles devem ter ficado confusos. Porque diz que depois que Maria Madalena foi lá e falou com eles, eles mesmo assim não creram. E Jesus havia dito que ressuscitaria dentre os mortos. Porque ele disse, né, na ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Então, eles não creram. E eu fico imaginando como eles ficaram se perguntando, gente, porque pareceu o fim. Mas a cruz não foi o fim. Na verdade, ela foi o início da maior vitória da história. E aí, o diagnóstico para mim poderia parecer o fim de um sonho. Porque eu estava com minha empresa andando muito bem, as coisas estavam muito bem. Parecia que eu estava acabando um sonho. Mas Deus transformou o meu sonho em uma missão. Com limitações, sim, mas me trouxe outras possibilidades. E transformou meu choro em alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor, há muitos anos atrás, eu lembrava, eu nunca partilhei disso em nenhum lugar. Vocês vão ser aí os primeiros a saber. Mas há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa, num banco, e eu ia muito treinamento. Muito treinamento, né? Passava por vários cursos. Quem trabalha em empresa grande sabe que tem muito curso e tudo. E eu ia muitos cursos e eu ficava admirada com aqueles homens e aquelas mulheres que traziam os treinamentos. E o Senhor disse para mim que eu iria estar dando treinamentos a partir da dor de Davi. Olha que coisa preciosa. Mas a partir da palavra de Deus. E ele renasce um sonho, um projeto que nem eu lembrava. Nem eu sonhava mais. E Deus tem encerrado ciclos na minha vida para que outros ciclos se iniciem com propósitos. Não só para que eu ganhe, não só para meu status,
mas para que vida se faça, para que eu possa fazer diferença na vida de pessoas. E que a vida de pessoas possam também ser transformadas e essas pessoas possam fazer diferença na vida de outras pessoas e assim isso se multiplicar. O diagnóstico não define um fim, ele revela uma nova missão. Onde o mundo vê limitação, Deus vê um campo de atuação do seu amor e da sua graça, de maneira sobrenatural. A família atípica, o corpo atípico, a mente atípica são também parte da imagem e semelhança de Deus. Fomos todos criados à semelhança de Deus. Até aqueles que você acha que não parece. Veio com defeito. Não veio com defeito, querido. Veio com uma missão. Veio com uma missão. E em nosso Cristo há consolo, propósito e vitória. Se você se sente cansado, confuso, sobrecarregado, meu irmão, minha irmã, eu estou chegando já no final. Jesus entende e te convida ao descanso. Mas não é o descanso de você deitar numa rede. É o descanso de você encostar a sua cabecinha no ombro dele. E esmiuçar a sua palavra. Porque nela você tem refúgio, consolo, fortaleza, desafios vencidos. É nela, é a palavra, é nela. Ele nos mostra que a sua ressurreição, através dela, não há impossível para ele. Nem mesmo encontrar uma beleza no inesperado. Deixa a cruz consolar a sua dor. E a ressurreição renovar a sua esperança. Eu vou repetir. Deixe a cruz consolar a sua dor. E a ressurreição renovar a sua esperança. Amém? Você que está vivendo diagnóstico, abra o seu coração para o consolo de Deus. Você, igreja, seja uma extensão deste consolo em atitudes práticas e espirituais. Às vezes é um abraço, mas às vezes uma oração faz um bem. Uma oração, deixa eu pegar aqui na tua mão, vem cá. Te levar para um cantinho. Já fizeram isso comigo. Deixa eu te levar ali para o cantinho. Senhor, renova, fortalece, traz vida, traz luz, traz a alegria da salvação. Porque há mais do que palavra. Há também a unção, o óleo derramado precioso dele sobre nós. E esse faz uma diferença tremenda. Meus irmãos, todos nós vamos transformar dor em missão, consolo em ministério e diferença em celebração. Eu vou repetir. Vamos transformar dor em missão, consolo em ministério e diferença em celebração. Se você tem o dom de abraçar, de chegar junto, de ouvir, isso é um ministério que Deus está te entregando na tua mão. Ministério de consolo. Exerça. Celebre com a vitória do seu irmão, daquilo que ele vive. E eu queria finalizar lendo 2 textos. Eu vou ler um texto para falar de vocês sobre uma árvore. Está lá em Isaías 6:13. Você pode abrir lá comigo para não ficar abrindo aqui sozinho? Isaías 6:13. Diz assim. Acharam? Queria que vocês acompanhassem. Mas ainda ficará nela uma 10ª parte, e tornará a ser pasto, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados,
ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Esse versículo conclui uma visão de Isaías, quando Deus anuncia o julgamento sobre Israel com dureza do coração daquele povo. E ele encerra com uma mensagem de esperança. E ele diz assim: olha, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Uma santa semente que representa o remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel, gente? Jesus. A esperança da restauração, e profeticamente aponta para ele. Isaías está apontando para ele. E aí eu queria falar com vocês sobre esse toco do terebinto. O terebinto é uma árvore que ela é tipo um pistache. Sabe, pista, aquele... quem já viu o DVD de criança, aquele DVD da Arca de Noé, tem lá o piche, né? Que vai passando na arca para que a arca não entre água nela. Então é como piche, aquele piche lá. E o terebinto, ele é de médio porte, ele não é uma árvore tão grande, ele é de médio porte, tem raízes profundas, extremamente resistente à seca, conhecida por uma resina aromática. Ela é usada inclusive medicinalmente, mas tem uma coisa fantástica. A árvore, o terebinto, quando ela é cortada e que fica só o toco dela, é o momento em que ela mais exala perfume. E é um perfume que chega a 5 quilômetros de distância. É quando ela está no toco. Quando o terebinto está cortado, as raízes dela estão lá, firmes, profundas, e sai o cheiro dela. Exala o cheiro dela. Aí eu quero ler para vocês o que lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, 14 e 16, Paulo diz para nós. E aí eu encerro. Eu acho que eu já fui longe demais aí do tempo, né? Já passei. Que horas são aí? Diz assim, minha gente. É porque essa palavra é preciosa demais. E aí a gente não se cansa de se debruçar nela. Diz assim: agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte, e para o outro, o cheiro da vida para a vida, que é suficiente para estas coisas. Gente, nós somos o cheiro da vida. E mesmo que você seja um terebinto, se você está como um terebintozinho que precisou ser cortado, e está só o toco. Lembra, terebinto exala um perfume que vai a quase 5 quilômetros de distância. Amém? Que nós sejamos o terebinto, como o terebinto. Que a gente exale o perfume de Cristo a partir da nossa dor. Porque apesar de nós, Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria fazer algo também nessa noite. Você que tem dor. Uma dor que você não entendia, porque você sofria. Que nessa noite o Senhor diz assim: eu estou entendendo. Não precisa vir para aqui para frente, não. Eu queria que você levantasse sua mão. Os outros, a igreja vai ficar de olhinho fechado. Nós vamos interceder. Eu queria que você levantasse a sua dor. Amém, minha irmã. Entenda que a sua dor, ela tem um propósito. Transforme ela numa missão. Aleluia. Para você que tem um diagnóstico, sua família tem um diagnóstico, seu filho, entenda, essa sua dor é para que você exale o bom perfume de Cristo, assim como o terebinto. Amém? Vamos orar? Você pode abrir sua boca agora? Obrigada, Senhor. Porque nesse domingo de Páscoa, onde nós celebramos a Tua ressurreição, onde nós celebramos a vida, onde nós celebramos a vida
através da morte de cruz de Cristo, a partir do teu amor, da demonstração do teu amor. Tu nos traz uma palavra de consolo e de esperança, porque a partir de nós, tu pode nos transformar em missão. A partir da nossa dor, das nossas angústias, tu pode fazer a diferença em vidas na tua igreja. Senhor, que essa igreja possa ser como um remanescente, que mesmo que esteja lá no topo como cortada, ela possa exalar o bom perfume de Cristo. Ela possa, Senhor, ser um instrumento nessa cidade, nesse bairro, na vida de pessoas. E que as pessoas que aqui estão plantadas compreendam o seu lugar, compreendam sua missão, compreendam os seus ministérios, compreendam os seus chamados e façam diferença aonde elas forem. Aleluia. Deus abençoa famílias, restaura lares nessa noite que estavam, Senhor, desesperançados por causa de dores. E que famílias sairão daqui, homens sairão daqui, entendendo que o papel deles é de sustentação de suas esposas. Mulheres sairão daqui, compreendendo que elas são as guardiãs da sua palavra na sua casa. E que nós possamos celebrar como igreja vitórias e restaurações para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Muito obrigada por esse tempo. Que o Senhor tenha abençoado cada um, como assim Ele me abençoou com essa palavra. Aleluia. Que nós possamos celebrar a esse Deus e que nós possamos guardar os seus ensinos no dia a dia. Não adianta nós ouvirmos. Eu não quis trazer uma palestra sobre autismo. Eu quis trazer um testemunho daquilo que foi a dor que Deus me deu. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente se reúne para um seminário e a gente esmiuça mais sobre autismo, sobre tantas coisas.